Então vamos lá, irmãos. Eu como havia prometido, antes de iniciarmos propriamente, aí, né, eu quero só apresentar alguns materiais. Nessa sequência que nós vamos fazer do estudo de Apocalipse, a metodologia usada para a interpretação do livro do Apocalipse é a metodologia que foi apresentada pelo reverendo William Hendrickson, já falecido já, e ele é doutor, né, pelo seminário teológico Calvino, né, lá de Princeton, e é um dos caras, assim, dos professores mais fantásticos naquilo que se propôs a fazer, é um dos nomes conhecidos aí do último século. Ele faleceu em 1982, mas a metodologia que ele apresenta para a interpretação, não só do livro de Apocalipse, mas de toda a literatura apocalíptica judaica, esse padrão aqui é muito interessante. Nesse livro, que tem como título Mais que Vencedores, que foi repaginado agora, né, mudou a capa tal recentemente, da editora Cultura Cristã, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, você tem aqui princípios para interpretação. Nós vamos seguir muito disso aqui. Só que quando o reverendo William Hendrickson escreveu, obviamente num contexto americano, né, ele não tinha passado ainda por algumas ondas neopentecostais. Então se faz necessário, além da metodologia, a gente tratar de algumas questões que para nós faz muito mais sentido, principalmente no contexto de evangelismo ou de evangelicalismo brasileiro. Então, o diferencial aqui da nossa sequência de estudos, mesmo utilizando a metodologia, é olhar para as questões contemporâneas e trazer uma luz também sobre as situações que temos vivido na nossa geração. Então, esse livro aí, eu acho que eu tenho um ou dois ainda aí, se você tiver interesse, depois só procura o presbítero Paulo, ou então você pode pedir direto pela internet ou pela editora, eu acho que a Amazon também vende, alguma coisa assim, né? Então, é um livro fácil aí, porque foi reeditado recentemente. E se você quiser acompanhar o curso propriamente, nós também apostilamos, né? Basicamente, é um material que está nos slides que vão ser apresentados, com exceção de hoje, que nós estamos sem equipamento, mas serão apresentados nos slides, e, obviamente, com amarração, né? O slide, às vezes, ele vem com a informação mais enxutona, e aí, aqui você tem aí o desenvolvimento para compreender um pouquinho melhor. Se você tiver interesse, nós temos essa apostila, depois, no final, também, é só nos procurar aí, se você tiver interesse. Tá bom? Também aí fala com o presbítero Paulo, que aí ele vai te ajudar. Eu não estou vendo ele aí, eu vi ele aí. Está aqui na porta. Então tá bom. Tá joia? Dito isso, irmãos, eu quero ainda usar um pouquinho aqui do início do nosso tempo, antes de entrarmos propriamente no estudo, que nós denominamos aí, né, Apocalipse, a vitória do Cordeiro e a sua noiva, né? E alguém já da outra vez me perguntou, pastor, por que o senhor pôs um leão aí na capa, né? Se o título é a vitória do Cordeiro. Porque é justamente esse simbolismo que eu quero trabalhar contigo, porque a Bíblia apresenta, em especial, o Apocalipse vai apresentar Jesus como o leão da tribo de Judá. E aí, na hora que João vai olhar para o leão da tribo de Judá, quem que ele vê? Você lembra? Que bom que você veio aqui, né? Que bom que você veio estudar Apocalipse. Vamos lá, abra sua Bíblia lá então já, em Apocalipse, né? O último livro das Escrituras. No capítulo 5, vamos aqui só para mencionar o que eu disse, né? Então, Apocalipse capítulo 5, verso 5, ele vai dizer assim: Todavia, um dos anciãos me disse, não chores.
eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, e no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, estava o quê? Um leão? Não, um cordeiro, como tendo sido morto. Né? E ele, olha a característica desse cordeiro ainda, né? Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, essa é a apresentação aí do leão da tribo de Judá, que na verdade, quando ele olha, ele vê um cordeiro. Irmãos, uma das características iniciais que nós precisamos dizer a respeito do livro de Apocalipse, né, é que o livro do Apocalipse, ele precisa ter entendido dentro do simbolismo que é apresentado, usando a própria Bíblia para interpretar. O grande erro na interpretação de Apocalipse é você desprezar o restante das Escrituras. A chave para a interpretação do livro de Apocalipse está no próprio livro do Apocalipse. Em vários momentos ele vai nos dar a própria interpretação do que ele está falando, e no restante das Escrituras. É por isso que no nosso curso aqui, em vários momentos, nós vamos ter que dar uma olhada em outros livros da Escritura para poder compreender, às vezes, uma frase do livro de Apocalipse. Ou seja, dentro da visão reformada, vamos assim dizer, vamos colocar nesses termos, o fato da teologia do pacto, por exemplo, aliancista, é extremamente essencial para que nós possamos compreender a interpretação do livro do Apocalipse. O que eu quero dizer com teologia do pacto aliancista? Estou dizendo que Deus, na sua revelação, na progressão da sua revelação, fez um pacto de redenção, um pacto de graça, né, com os seus, e esse pacto ele permeia por toda a Escritura. Por mais que ele seja também gradativo e progressivo, nós identificamos, nessa perspectiva aliancista, que cada detalhe ou cada momento gradativo da revelação de Deus, desse progresso da revelação de Deus, se mantém o mesmo pacto, a mesma linha, o mesmo ensinamento. E quando nós chegamos em Apocalipse, né, a cereja do bolo, nós precisamos então ter o conhecimento, pelo menos uma base do conhecimento de todo o restante das Escrituras. Porque ele vai usar aqui algumas expressões idiomáticas que só fará sentido para quem conhece a Bíblia. E aí, até usando aqui um parênteses agora, né, para responder lá o nosso irmão aqui, o Roberto, Roberto Júnior, lá do Rio, que ele pediu, dentro dessa ideia da progressão, da revelação, Deus então foi revelando, e a revelação de Deus, então, ela é progressiva e crescente. Quando você pega, por exemplo, Adão e Eva, logo após a queda, ou mesmo antes da queda, você vê revelações a respeito de Deus que naquele momento não faz tanto sentido, mas que depois, com a progressão da revelação, começa a fazer sentido. Por exemplo, você vai pegar lá o termo no princípio, lá em Gênesis 1, no princípio, né? Reshit, princípio, ou Bereshit, no princípio. Esse termo sozinho, né, parece não fazer trazer muita informação. Mas com o progresso da revelação, você vai ver, por exemplo, Jesus, inclusive aqui em Apocalipse, dizendo que ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Usando aqui o contexto grego, né, ele pega a primeira letra do alfabeto e a última. Se ele fosse usar no nosso alfabeto, ele diria: eu sou o A e o Z. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Então, essa palavra Bereshit, mesmo que lá, lendo Gênesis, não faz sentido nenhum, depois com o progresso da revelação, você vai entender que essa expressão já aponta a Cristo. Porque Ele é o princípio.
E depois Paulo vai dizer em Colossenses que ele é o primogênito da criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É nele que começa todas as coisas. Ele é o princípio. Ele é o próprio Deus que criou todas as coisas. Então veja, uma expressão lá de Gênesis 1:1, que já é carregada de um conhecimento fantástico a respeito da revelação da própria pessoa de Jesus Cristo, só que vai fazer sentido olhando para toda a revelação. E assim, então, foi o percurso de toda a revelação. Quando ele olha para Adão e Eva, né, e depois do pecado, e diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, lá em Gênesis 3, nós vemos que esse contexto, para nós hoje que temos a revelação completa e progressiva, sabemos que ali, esse descendente da mulher, quem que era? Jesus. Eva não sabia exatamente, pensou que talvez pudesse ser Caim. Por isso, quando nasceu Caim, ele disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor, lá em Gênesis 4. Só que nós sabemos que não era Caim, muito pelo contrário, Caim acabou demonstrando toda a inclinação da pecaminosidade humana desde o início, inclusive na adoração a Deus. Então, esse descendente que pisaria a cabeça da serpente refere-se a Cristo. Por isso que Cristo teve que se encarnar e nascer da mulher. Então, veja, um detalhe lá do comecinho só faz sentido para nós durante o percorrer progressivo da revelação de Deus. E assim Deus fez com todas as coisas, inclusive com a lei de Moisés. Lei essa que é dividida em leis moral, essa permanece até hoje, a lei cerimonial, que foi temporária, que estabeleceu o sacerdócio levítico, e a lei civil. Então, a lei de Deus ela é composta de 3, na verdade. Quando você olha para a lei cerimonial, onde Deus trata de toda a questão litúrgica, das festas, dos holocaustos, de todas as situações relacionadas às obrigações religiosas, litúrgicas, que o povo de Israel tinha para com Deus, nós vemos que através dessas festas, ele está apontando aquilo que Cristo faria. O que eu quero chamar a sua atenção é que a Bíblia não são livros soltos, independentes. Mas apesar de serem 66 livros distintos, com características específicas, autores diferentes, contextos culturais diferentes, até linguísticos diferentes, todos eles fazem parte de um plano redentivo, né, um plano revelacional progressivo que culmina no último ensinamento, que é o Apocalipse, e que, para entender esse Apocalipse, você precisa de todo o retorno. Então, falando mais especificamente da lei cerimonial, você tem lá 7 festas judaicas, né, que Deus havia estabelecido para o povo de Israel. Nós temos um estudo só sobre isso, mas como eu havia prometido semana passada, eu vou mencionar rapidamente sobre isso aqui. Então, dentro das festas judaicas, que Deus fez com que o povo de Israel guardasse essas festas anualmente, por milênios, tinha um propósito de apontar aquilo que Cristo faria. Então vamos pegar, vamos relembrar aqui rapidamente quais são as festas. Você lembra quais são as festas cerimoniais? São 7, né? Contando o sábado seria 8. Abra a sua Bíblia lá rapidamente em Levítico 23. Levítico capítulo 23. Aqueles que têm a Bíblia aí com os títulos, né? Qual que é o título que deu aí? Que o comitê deu aí? As festas solenes do Senhor. É isso? Tá. Aproveitando para dizer aqui, esses títulos em negrito aí, essa divisão, não necessariamente acertam sempre, tá? Mas, na maioria das vezes, nos dá um indicativo sobre o que o texto está falando. Então, vamos lá. As festas solenes. O verso 3 apresenta o sábado, ok? Sábado cerimonial. Não tem nada a ver
com o princípio moral da lei moral lá de guardar o sábado. Nós já estudamos isso recentemente. Mas veja aí, 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as suas moradas. Ou seja, é feriado. Para ficar bem simplesinho de você entender, então todo sábado era feriado, ninguém podia trabalhar, ninguém fazia nada. Tudo bem? E aí nós vamos depois, agora, a partir do verso 4, as chamadas festas cerimoniais. Qual que é a primeira dela aí? A Páscoa. Só que não é só a Páscoa. Lembra que eu te falei que os títulos aqui, eles não te ajudam de vez em quando? Né? Aqui é um exemplo disso. Então, verso 4. São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no tempo determinado, no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é o quê? Páscoa do Senhor. Então, essa é uma primeira festa, Páscoa do Senhor. Se você tem costume de anotar aí, marca aí, primeira festa. Aos 15 dias desse mês, é a festa do quê? Outra festa, festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tireis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, ou seja, no primeiro dia dessa festa, independente do dia que ela cai na semana, vai ser feriado também. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada. Ao 7º dia haverá também santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Outro feriado. Então você tinha, na semana da Páscoa, 8 dias de festas. O dia 14 era Páscoa. Aí o dia 15, que já é o dia subsequente, era o primeiro dia da festa de pães asmos, era considerado um sábado, um feriado, um descanso. Veja que é santa convocação, nenhuma obra serviço fará. E o 7º dia, no caso da festa de pães asmos, também era para ser considerado feriado, sábado, descanso, santa convocação. Então nós temos aqui uma festa que na verdade vem grudadinha, no fundo você vai ver que são 3. Chama Páscoa, pães asmos, e a terceira, que está na sequência aí, verso 9, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, diz, quando entrares na terra que vos dou, cegardes a sua messe, então trareis um molho de primícia da vossa messe ao sacerdote, esse moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado daquela semana. A festa de pães asmos não eram 7 dias? Sim, então se é umas 7 dias, é uma semana. Em algum momento vai cair o sábado aqui. Dependendo do ano, o primeiro dia de pães asmos cai na segunda, no outro ano cai na terça, no outro ano na quarta, tal. Então o sábado em algum momento vai cair durante a semana. No dia posterior ao sábado da semana da festa de pães asmos, no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que dele moveres, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta e manjares serão 2 dízimos de farinha, de efa de flor de farinha, amassada com azeite, tarará. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem pinho verde, até o dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus, é estatuto perpétuo nas gerações em todas as vossas moradas. Essa festa é a chamada festa das primícias. É uma festa dentro do período da festa dos pães asmos. Por isso que o judeu chamava de Páscoa, não só o dia da Páscoa, mas todos esses 8 dias. A Páscoa no dia 14 e todos os outros 7 dias da festa de pães asmos, incluindo a festa das primícias. Veja, dentro dessa revelação, por que Deus estabelece isso? Porque ele tem um propósito de apontar para Cristo. O que acontece na Páscoa? Durante os dias do ministério terreno de Jesus. O que aconteceu na Páscoa? Jesus preparou a ceia, lembrando que o dia judaico começa ao pôr do sol. Tá? Hoje, aqui para nós, que horas são? 8h20. Tá? Hoje é quarta-feira. Para o judeu já é quinta. Tudo bem? O sol se pôs, começou a contar quinta-feira. Ok? Então, por isso que Gênesis diz, houve tarde e manhã
o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. Porque o dia começa com o pôr do sol. Então, nós estamos aqui na quarta-feira, às 8h20. Na verdade, o judeu já está na quinta-feira, né, na segunda hora do dia. E começou o dia, a quinta-feira para ele já começou no pôr do sol. Então, o que acontece? No dia 14, na verdade, no dia 13, prepara-se a celebração da Páscoa, já tal, mata-se o cordeirinho, e aí virou o dia, começa o dia 14. Por isso que Jesus foi comer a ceia à noite. Lembra disso? Que hora que ele foi comer a Páscoa com os seus discípulos? À noite. Comeu a Páscoa, comeu o cordeiro. Durante a madrugada foi lá pro Getsemane, né, pro Jardim das Oliveiras. Aí foi preso, apanhou a noite inteira, foi julgado. De manhã aquela coisa toda. E aí então foi toda a paixão de Cristo e morreu durante o dia da Páscoa. Jesus morreu no dia 14, durante o dia, né? No meio-dia até as 3 da tarde, lembra disso? Aí foi sepultado um pouquinho antes do sol se pôr, porque a Bíblia diz que estava para começar o sábado, mas não necessariamente era sexta-feira, o sábado do primeiro dia de pães asmos, que era para ser considerado sábado, ou seja, feriado. Isso confunde muita gente. Se você for fazer um estudo depois, a gente já fez isso aqui, mas se for fazer um estudo bíblico das sequências, em especial de João e os outros evangelhos, você vai ver que Jesus morreu numa quarta-feira. Quinta-feira era para considerar sábado grande, né? Então, é chamado de sábado, mas é o sábado cerimonial, aquele feriado que é estipulado aqui, que nós vimos no primeiro dia de festa de pães asmos. Você tem que considerar uma santa convocação, nenhuma obra servil faz. Veja, tudo isso, irmãos, está apontando para que Cristo faria. Então, o que aconteceu na Páscoa? Jesus morreu. Quem que morria na Páscoa? O cordeiro. Não é isso? Eles comiam cordeiro. Tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa. Tá? Esse negócio aí, deleta. Era o cordeiro que sacrificava no dia 13, no finalzinho da tarde, para poder comer na noite, que já era dia 14. Jesus comeu a Páscoa. Alguns vão dizer que Jesus comeu a Páscoa um dia antes. Mentira. Ele comeu do jeito da tradição que tinha que ser. Porque alguns falam, usando o texto de João, que Jesus morreu no horário que estava se sacrificando os cordeiros da Páscoa. Não, na verdade, a falta de entendimento a respeito das festas judaicas acaba conduzindo erros de interpretação. Então Jesus comeu a Páscoa, que são os seus apóstolos, e morreu no dia 14, que é o dia da Páscoa. E aí, o que acontece? No finalzinho do dia, ele vai ser sepultado e começa a festa dos pães asmos. O que era a festa dos pães asmos? Eu vou ter que dar esse curso de novo também sobre as festas judaicas. Tirava todo o fermento, né? Que simbolizava toda a influência que o povo de Israel tinha recebido do Egito. Tirar o fermento significa purificação, tirar os pecados. Jesus então foi sepultado na festa de pães, no início da festa de pães asmos. Tudo bem? Então a festa da Páscoa simbolizava a libertação da escravidão do Egito. Jesus, quando morre no dia da Páscoa, como o nosso cordeiro pascal, ele traz a libertação da condenação do pecado. Aí ele é sepultado na festa de pães asmos. Ele retira o fermento, ele retira a influência do mundo, ele tira a condenação do pecado sobre nós. Essa é a ideia. E aí, no dia das primícias, que é o dia primeiro, imediato após o sábado semanal, não o sábado, primeiro dia de pães asmos, mas o sábado semanal, que dia que é então? O dia depois do sábado semanal, que dia que é? Domingo. Aí que é dia das primícias. O que acontece? Jesus ressuscita. Por isso que Paulo chama Jesus de a primícias dos que dormem, né? A ideia do primeiro da ressurreição.
Não, no finalzinho da tarde. Ao pôr do sol. Por quê? Porque o judeu não podia fazer nada no primeiro dia de festa de pães asmos, era feriado. Se o sol se põe, ele não podia sepultar a Cristo, era proibido. Por isso que eles correram, pediram para Pilatos, aquela coisa toda, para ir lá, José de Arimateia, né, para ir lá sepultar logo. Aí o que fizeram? Puseram Jesus lá no túmulo, fecharam a porta, no outro dia era feriado. Primeiro dia de festa de pães asmos. Aí ninguém podia fazer nada. Veio a sexta-feira, aí eles podiam comprar algumas coisas. As mulheres foram comprar, prepararam os aromas, não sei o que, tarará. Aí veio o sábado de novo, não podia, o sábado semanal, não podia fazer nada. Curtiu lá, tudo, não sei o que. No domingo, aí já podia fazer coisa, de madrugadinha foram, só que chegou lá, Jesus já tinha ressuscitado. É isso que nós estudamos, mas tradicionalmente a gente nos é ensinado que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Por isso nós temos a sexta da paixão, né, no nosso calendário, não é isso? Sexta da paixão, sábado da aleluia e o domingo da ressurreição. Ou domingo de Páscoa, que na verdade não é domingo de Páscoa, é domingo das primícias, que é o da ressurreição. A gente recebeu uma influência romanista, né, que despreza todo o contexto judaico, e aí a gente aprende uma tradição que na verdade não tem amparo bíblico. Mas veja, na revelação, as festas judaicas, as 7 festas, apontam para aquilo que Cristo faria. A Páscoa apontava para a morte de Cristo, o pães asmos para a retirada do pecado, as primícias para a ressurreição. Depois, na sequência aqui das festas, nós temos ainda o Pentecostes. Veja aí em Levítico 23, verso 15. Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, ou seja, o domingo de primícias, desde o dia em que trouxeres o molhos a ofertas movidas, 7 semanas inteiras, né? 49 dias. Ao dia imediato ao 7º sábado, contarei 50, então trareis nova oferta de manjares. E aí nós temos a festa de Pentecostes. Por que penta? Porque são 50 dias depois de primícias. Lembra, o Brasil é pentacampeão de futebol, não é isso? Por que ela é penta? Porque ele já ganhou 5 vezes. Então, Pentecostes também vem dessa mesma ideia grega de penta, que aponta para 5 ou para 50. Tudo bem? Então, a festa de Pentecostes é 50 dias depois da festa de primícias. O que acontece na festa de Pentecostes? Inicialmente, eles adoravam na festa de Pentecostes a vinda da palavra de Deus. Quando Deus se manifesta com raios, trovões, poderes, relâmpagos, lá no monte, né? E traz a palavra. E aí, então, o que acontece? Nos tempos de Jesus, passou 50 dias, Jesus, diz a Bíblia, que ficou aparecendo para os seus discípulos durante 40 dias, desde a sua ressurreição de primícias até 10 dias antes de Pentecostes, Jesus aparecia para os discípulos dando informações para eles. Inclusive, comeu um peixinho assado, pãozinho, mel, né? Tudo isso registrado nas Escrituras. Com 10 dias antes de Pentecostes, ele diz assim: agora vocês voltam lá para Jerusalém e permanecem lá que vocês vão receber do alto o poder do Espírito Santo. No dia do Pentecostes, o que acontece? O Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. E aí é uma evangelização para as nações. Tanto é que há a manifestação de línguas e cada judeu que estava ali por conta da festa de Pentecostes, que era de outra nacionalidade, ouvia os discípulos falarem cada um na sua própria língua materna. Então ali nós temos esse momento que o Evangelho se torna um Evangelho para todas as nações, com o Pentecostes. Isso foi cumprido na primeira vinda de Jesus. Quando nós vamos olhando aqui ainda em Levítico 23, você vai ver que há o dia das trombetas, que também não é colocado aqui como título, mas se você ouvir ler lá no verso 23, dá uma olhadinha comigo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, veja, a Páscoa é no primeiro mês, no dia 14, no primeiro mês do ano. Agora nós já estamos no mês 7º.
Então fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de... É a chamada festa das trombetas. Né? Santa convocação, nenhuma obra servil fareis. É feriado também. Que é chamado de Rosh Hashanah. Cabeça de ano, porque no Israel moderno é o início do ano civil. Tá? Não do ano religioso. O dia 1º de janeiro para o judeu começa no mês 7º deles. Tá? Porque há uma distinção do calendário religioso do calendário civil. Então por isso que você vai ouvir o Rosh Hashanah, ou Yom Kippur, coisa desse tipo que é mais para frente, que é o que foi agora recentemente, até o Fábio colocou lá no grupo, né? Que é da expiação. Mas começa no primeiro dia do mês 7º, então, festa das trombetas. Essa ainda nós aguardamos o cumprimento em Cristo Jesus. Veja, Páscoa Jesus morre, Asmos ele é sepultado, Primícias ele ressuscita, Pentecostes ele derrama o Espírito Santo, e aí aguarda para a segunda volta de Cristo o cumprimento da festa das trombetas, da festa da expiação ou do julgamento, e a festa dos tabernáculos, que é a festa da comunhão. Então, alguns teólogos têm trabalhado que nessa progressão aponta para Cristo. Por exemplo, a festa das trombetas, você vai lá para Tessalonicenses. Antes de ir, você já identificou que as outras duas festas, né? Verso 28, ó. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, a festa da expiação, que é 10 dias depois da festa das trombetas. E depois, mais à frente, você tem aí o título, inclusive te ajuda, falando da festa dos tabernáculos, que são 7 dias. Verso 36, ó. 7 dias oferecereis ofertas queimadas e parará. São essas as festas fixas. Então, dá uma olhada agora. Então, tem 3 festas que ainda nós não vimos ser cumpridas em Cristo. Né? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já morreram, os que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Presta atenção agora. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoado o quê? A trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo, por algum motivo, atrela a volta de Jesus com o ressoar de trombetas. É bem provável que isso aponte para o cumprimento da festa das trombetas. Depois, o dia da expiação aponta para o juízo de Deus, o julgamento de Deus, que é que seria, numa perspectiva futura, o dia do juízo final. E a festa dos tabernáculos é a festa da comunhão, Deus habitando com o seu povo, que aí apontaria para a inauguração do estado do novo céu e da nova terra. Então veja, por que nós estamos falando isso? Primeiro porque eu prometi para o professor Roberto que a gente faria um parênteses aqui sobre as festas judaicas, mas também para te mostrar que toda a Bíblia, ela está em conexão. Logo, para interpretar Apocalipse, eu preciso de ter a minha visão em relação a todo o restante das Escrituras. E Apocalipse foi escrito de uma maneira totalmente preocupada
em trazer a luz de entendimento para você, mas ao mesmo tempo esconder muita coisa. E nós vamos ver por isso. Então agora, dito isso aí sobre as festas judaicas, depois mais para frente a gente vai tratar disso em outro momento, eu convido então você a abrir propriamente a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Vamos ler os 3 primeiros versos. Então, Apocalipse capítulo 1, versos de 1 a 3. Vamos ler todos juntos? Eu não sei se todos têm a mesma tradução, né? Mas vamos tentar. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ótimo. Só esses 3 versículos, irmãos, trazem um mundo de informações para nós. Tá? O termo, primeira palavra que aparece aí, foi traduzida por revelação. O que é revelação? Apocalipse. O termo Apocalipse significa revelação. Tudo bem? Então nós estamos aqui diante de um oráculo, de uma revelação, que usa as características da literatura apocalíptica judaica, as características gramaticais, metodológicas, idiomáticas, características do pensamento literal judaico, que é completamente diferente do nosso ocidental. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, explicando, né, a diferença entre o meio ou o modo desse gênero literário diferente do nosso. Né? Basicamente é simples. A nossa mente, ela é cronológica. Nossa mente é cronológica. A gente vai contar uma história, a gente tem início, meio e fim. E acabou. Tudo bem? É assim que se eu pedir para você contar uma história qualquer aqui, você vai me contar o início, meio e fim. Esse é o nosso modo lógico, né, cronológico de contar as histórias. No modo oriental, não só do judeu, mas no modo oriental, é diferente. Eles dividem por temas. Né? Eu sempre dou um exemplo, você vai lembrar dessa história, né, do aniversário, até que a gente brincou na época lá com o Gesiel, lembra? Que a gente ia fazer um aniversário para o Gesiel, mexicano, né? Então talvez você vai lembrar dessa história. Então, mas a ideia é simples. Se a gente foi aniversário do Gesiel, você vai contar do aniversário o aniversário do Gesiel é dia tal, do mês tal. Ele convidou, a gente foi lá na casa dele, tinha um monte de gente, tinha lá comida à vontade, tinha uma decoração feita lá, tinha música, nós comemos salgadinho, cantou parabéns e cada um foi embora para sua casa. Pronto, é assim que a gente conta. No caso judeu, da mentalidade judaica, ele vai te contar o seguinte: o aniversário do Gesiel, o tema. Aí ele vai falar da decoração do aniversário. O aniversário foi, lembra da história lá? Era mexicano, né? Então o tema do aniversário foi mexicano. Tinha lá chapéu mexicano, tinha, que mais que é mexicano? De decoração. Pinhata, tinha umas caveiras, tinha uns trem lá, tal. Então eu cheguei, eis que na porta de entrada tinha lá um chapelão mexicano. Na hora que você virava assim, entrava na sala, tinha uma caveira mexicana. E no meio lá do terreno estava pendurado lá, então, um burrico lá que depois o Gesiel ia quebrar. Segundo capítulo.
o dia. Aí ele volta à história, o aniversário de Gesiel foi no dia tal, no mês tal, a tal hora, ele nos convidou. Fecha. Aí ele volta. A comida. Aí ele vai contar a respeito da comida, do aniversário, conta cada detalhezinho, os docinhos, cada detalhe, a cor, não sei o que, se era granulado, se não era, papapá, tudo sobre o bolo, o recheio do bolo, o gosto do bolo, o tamanho do bolo que serviu, ele vai dividindo. Tal. Aí depois, sobre os parabéns, ele vai contar desde o começo, ou da música, vai contar desde o começo todas as... Ou seja, ele vai contar a mesma história várias vezes, para que na hora que você colocar tudo junto, faz um sentido completo. Na nossa cabeça, nós não fazemos isso. A gente já vai contando tudo junto e misturado. A gente não secciona. O judeu, ele secciona. Um exemplo claro disso é quando você vai para Gênesis, você vai pegar o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver, então, Moisés registrando a criação do mundo de um modo geral. Depois você vai para o capítulo 2, ele vai seccionar e vai falar a respeito da criação do homem. Ele vai explicar de um modo mais detalhado como que o homem foi criado. Se você ler Gênesis com a perspectiva da mente ocidental, você vai achar que Deus criou o homem lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28, e que depois criou Adão e Eva no capítulo 2. E tem gente que segue essa linha de raciocínio. Fala, não, ó, Deus já tinha criado o homem, já tinha vários homens. Aí depois ele criou Adão e Eva, que ele separou para o jardim do Éden. Não é nada disso, meu amigo. É que na perspectiva judaica, ele trata de modo cíclico. Ele conta uma história dentro de um tema geral, e depois ele vai pegar temas menores e vai contando cada um deles em particular. Que na hora que você soma tudo, te dá o todo daquela história. Qualquer literatura apocalíptica judaica vai seguir esse padrão. A Daniel é a mesma coisa. Ele vai falar da estátua que Nabucodonosor viu, ele vai falar dos animais, das feras, né? E ele vai falar de uma outra coisa. É a história. Só que ele está contando com elementos diferentes porque ele está dando ênfase diferente. Então, quando eu vou ler e estudar o livro de Apocalipse, eu tenho que entender como ele foi escrito. E ele foi escrito por um judeu, dentro de uma literatura apocalíptica judaica, de uma metodologia judaica de pensamento e com um propósito dentro da cultura que o judeu escreve. Se eu quiser interpretar com o meu óculos, de começo, meio e fim, o que vai acontecer? Eu vou chegar numa interpretação totalmente diferente daquela que de fato ela é. Então eu preciso usar o óculos dele. É uma revelação. E a Bíblia diz que essa revelação de quem que é? O que diz aí a primeira frase de Apocalipse? Revelação de quem? De Jesus Cristo. É o próprio Jesus que está revelando. Foi dada a João, notificada ao anjo. João, escreve aí o que você está vendo. Mas a revelação é de quem? É de Jesus. É outro erro que muitas vezes você já vê quando começa o estudo de Apocalipse. Apocalipse de João. Não. João só foi o secretário. Escreve aí o que você está vendo. E teve coisa que ele foi escrever, que ainda o anjo que Jesus mandou para acompanhar João nessa tarefa, falou, não, isso aí você não vai escrever não, isso aí você não pode escrever. Você vai encontrar, inclusive, na hora que você for ler os 7 trovões. Aí João disse que ia começar a falar do que eram os 7 trovões. Mas ele falou, não, isso aqui você não vai revelar. Meu pastor, e o que são os 7 trovões? Meu amigo, se João não pôde escrever, não sou eu que vou falar o que é os 7 trovões para você. É lógico que existe, dentro do entendimento geral, você vai saber que se tudo o resto é coisa ruim, o trovão não vai ser coisa boa. Né? Eu, particularmente, tenho comigo que os 7 trovões, uma brincadeira, obviamente, mas que os 7 trovões trata de uma revelação específica para o Brasil. Por quê? Porque você vai ver todas as outras revelações, os flagelos, não sei o que, é fome, é terremoto, é queimada, não sei o que. O Brasil não tem nada disso. Então, os 7 trovões era só da gente. Provavelmente é o PT.
tá? Porque é a única coisa ruim que nos sobra. Mas é brincadeira. Eu sei que com isso muita gente vai lá escrever agora, não pode falar disso, mas está dito aí, tá bom? Então veja, irmãos, voltemos aqui para o verso primeiro. Revelação de quem que é mesmo? Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve deve acontecer e que, enviando por intermédio de quem? De um anjo, um mensageiro, notificou a quem? Ao servo João. João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Quem era João? O apóstolo João. Provavelmente, e aí a questão histórica, né, você vai estudar, ele estava aqui já bem velhinho. Tá? Perto aí dos seus 100 anos, alguns historiadores dizem. E ele estava na onde? Na ilha de Pátimos. De férias. De férias. Aproveitando lá do Mediterrâneo. Como que é? Não, ele estava preso. Preso. Quem que dominava a época? Roma, o Império Romano. Imagine você querendo trazer uma revelação para toda a igreja, não só para aqueles dias, mas até o final dos tempos, sabendo que toda carta e qualquer escrito que você escrevesse, Roma iria ler e censurar. Aí que Jesus revela para esse homem? Revela um livro que, na visão do Império Romano, é loucura. Por isso que Roma deixou. Não, o velho está gagá. Pode mandar esse livro. Olha, esse livro aqui é para levar para as igrejas. Pode levar. Você leu? Cara, tem um dragão que é serpente. Ele disse que viu um leão. E aí na hora que ele olhou já era um cordeiro de chifre. Com 7 olhos. Não. Pode deixar. Libera. Você deita xarope. Tá gagá. Fala, rapaz, de uma Babilônia. Fala de uma besta. Fala que comeu um rolinho de papel. Fala de águia. Isso aqui não bate. Tá gagá. Pode deixar. Só que o romano mal sabia que cada uma dessas expressões que João utiliza, ela tem um porquê e tem um link no restante das Escrituras que faz todo sentido. Então, dentro dessa revelação, aquilo que eu falei, ela tem como objetivo de trazer entendimento para quem tem a chave, mas ao mesmo tempo serve de obscuridade para aquele que não entende nada, para aquele que não conhece nada. Vamos pegar só aqui um exemplo aqui, né? Você viu aqui em Apocalipse 5, que nós lemos, o verso 5, né? Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro os seus 7 selos. Veja, quem é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi? E nós sabemos que ele é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, por quê? Porque a Bíblia já tinha revelado isso lá atrás. Que o Messias seria o descendente de Davi, que viria da tribo de Judá. O progresso da revelação nos tinha dito isso aí lá atrás. Agora, você acha que o romano, do final do 1º século, não conhecia nada das Escrituras? Fazia algum sentido para ele falar de um tal de leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, e que ainda virou cordeiro? Fazia algum sentido? Não. Só que para nós faz.
Por que que para nós faz? Porque a revelação progressiva de Deus já nos deu essa chave lá no passado. Então, quando ele diz para nós que conhecemos a Bíblia, que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, nós sabemos que Jesus morreu na cruz e venceu. Aí quando ele olha, ele vê um cordeiro, para o romano não faz sentido nenhum, para o descrente não faz sentido nenhum. Só que para nós, faz. Porque Jesus, durante o ministério terreno de Jesus, João Batista já começou dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O registro das Escrituras, Paulo vai dizer em 1 Coríntios que ele é o nosso Cordeiro Pascal. E ele foi mudo como um cordeiro para o matador. Então, falar de raiz, de leão da tribo de Judá, raiz de Davi e cordeiro, para nós, aponta para o mesmo indivíduo. Aponta para Jesus. Mas para quem não tem essas chaves ou esse conhecimento que a palavra de Deus nos deu lá atrás, fala, esse cara tá velho, esse velho aqui tá doido. Ele não está falando nada com nada. Onde já se viu, rapaz, falar do leão, dali a pouco é cordeiro. E veja só a característica do cordeiro. Dá uma olhadinha aí para mim. Verso 6 ainda. Um cordeiro como tivesse sido morto. Um trem ainda meio judiado. Né? Um cordeiro que havia sido moído. Para nós faz todo sentido. Qual que é o cordeiro que como tendo sido morto? Jesus. Aí ele diz, ele tinha o quê? 7 chifres. Nós vamos ver daqui na sequência que dentro da cultura da época, chifre é sinônimo de poder. Até hoje, nos nossos dias, a gente utiliza esse negócio de chifre como demonstração de poder. Você deu risada agora, né? Não é no sentido que você conhece aí, não, coisa do fulano foi chifrado, não, aí não é nesse sentido. Mas a ideia de chifre na antiguidade era símbolo de poder. O touro era tido como um animal que esboçava poder. Tanto que quando o povo de Israel pecou e foi procurar adorar um ídolo, que animal que Arão fez para eles? Um bezerro de ouro. Porque era o que representava o maior poder. Para eles, o animal que representava o maior poder era o touro, era o bezerro, era o touro. E aí por que eu falo que até hoje a gente usa esse negócio de chifre, né? Existe uma pesquisa, né, que diz que os símbolos da hierarquia militar aponta para esses chifres. Né? Você que já trabalhou ou já serviu o exército, você é um soldado raso, você não tem nada no braço. Mas se você é um cabo, o que você tem no braço? Hã? Você tem lá você ganha lá como que chama aquilo, gente? Insígnia? Então você tem. E ele tem, qual que é o desenho que ele tem? Um triângulo assim, só que não é fechado. Porque aquele triângulo representa o quê? Um chifre. Então, se você é cabo, você tem um chifre. 1 ou 2, não vou lembrar agora. Se você é sargento, o que acontece? Você tem 2 ou 3, não vou lembrar agora. Conforme vai aumentando a sua patente, aumenta o chifre. Mas é isso mesmo, sei que você está brincando, mas é. E aí o coronel, o que ele tem aqui? Tudo. O general, meu Deus do céu, é o ombro inteiro de chifre com estrela dourada. Por quê? Porque isso vem desde a antiguidade, que apontava a quantidade de chifres para o tamanho de poder. Quando ele diz que ele viu um cordeiro como tendo sido morto, que tinha 7 chifres, o número 7, desde sempre, desde Gênesis, é o número da perfeição. Tá? Deus criou o mundo, 6 dias e descansou o 7º.
Então, o 7 sempre foi na Bíblia um número de perfeição, como também o 10 e como também o 12. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas o 7 é usado como símbolo de perfeição. Então, quando ele diz que ele olhou e viu um cordeiro que tinha 7 chifres, o que ele está dizendo? Que esse cordeiro ele tinha todo o poder. Quem que é onipotente? Deus. Quem que é o cordeiro? Que é quem? Deus. Para nós isso faz sentido. Para o romano? Não. O que mais que ele vai dizer aí? Não tinha só 7 chifres, não. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Que ele diz que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então veja só, nesse detalhe aqui nós temos 3 informações importantes. 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por onde? Por toda a terra. Ele tem todo o poder, ele tem toda a ciência, porque ele tem 7 olhos, meu amigo, vê tudo, não deixa passar nada. E enviado para toda a terra. Ele é onipresente. Então é uma forma simbólica que na revelação de Jesus Cristo foi dada a João para escrever que o leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, ou raiz de Davi, que é o cordeiro que foi morto, tem todo o poder, tem todo o conhecimento e está presente em todos os lugares. Para o judeu fazer, para o romano fazer algum sentido isso? É lógico que não. Mas para aqueles que conheciam as expressões idiomáticas judaicas e a história da redenção, fazia todo sentido. Então, quando nós vamos estudar Apocalipse, nós temos que estar atento quem escreveu e como escreveu. Porque se a gente for tentar interpretar segundo a mente ocidental, nós não chegaremos na interpretação correta. Faz sentido para você eu dizer que Jesus, que é o leão, é o cordeiro que foi morto, tem todo o poder, todo o conhecimento e é presente em todos os lugares? Faz sentido isso para você? Claro que faz. Por quê? Porque a Bíblia já te disse isso. A Bíblia já te apresentou Deus como onipotente, onisciente, onipresente. A Bíblia já te apresentou que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto. A Bíblia já te disse que ele vinha da tribo de Judá, que ele é o leão da tribo de Judá, que ele é descendente de Davi. Então, a primeira coisa que nós precisamos tratar, na introdução aqui do livro de Apocalipse, é entender que o livro é uma revelação e a chave da interpretação dessa revelação não está na minha capacidade cognitiva, não está na minha capacidade hermenêutica focada no contexto ocidental, mas sim no conhecimento da Bíblia inteira. A chave para interpretar está na Bíblia. Lembrando que ele escreve contando e recontando a mesma história, dando ênfases diferentes, isso nós vamos fortalecer. Então veja, o romano pegou esse negócio aqui e falou, não, meu amigo, isso aqui pode publicar se quiser, pode dar para cada um. Isso aqui não tem sentido nenhum. Se você for logo já no capítulo 1, você vai ver, tem olhos de fogo. Meu Deus do céu, parece uma coisa. Acho que você vai lendo aqui, depois nós vamos fazer uma vez, se eu permitir. Quando ele registra a visão do Jesus glorificado, você fala assim, não faz sentido nenhum. Porque são expressões que vão ser interpretadas à luz daquilo que a Bíblia já disse. A chave vai estar nas Escrituras. Não vai estar no meu entendimento. Qual que é o grande problema da interpretação de Apocalipse? As pessoas tentam interpretar Apocalipse de um modo sobrenatural. Grandes erros teológicos relacionados à interpretação de Apocalipse está porque as pessoas interpretam Apocalipse segundo a revelação que cada uma recebeu.
Ah, Deus me revelou o que significa tal coisa. Meu amigo, Deus não precisa fazer isso por você, porque Ele já fez durante a história inteira da revelação bíblica. 1.600 anos Ele já foi deixando as chaves. Para que agora você chegue no último livro e vai procurando as chaves nas Escrituras, para você ir abrindo o significado de cada uma delas. Tudo bem até aqui, irmãos? Então tá. Dentro desse termo aí da revelação, é importante entender que Apocalipse, né, é justamente a última revelação. Se você observar lá no finalzinho, no último capítulo, dá uma olhada lá comigo. Apocalipse capítulo 22. A partir do verso 18, ele vai dizer assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que acham escritas neste livro. Veja, aqui nós temos uma advertência que aponta para a importância dessa revelação, dessa profecia. É algo tão importante que eu não posso acrescentar absolutamente nada e nem tirar. Se eu acrescentar, eu levo o bucho. Se eu tirar, eu também levo. Então, o Apocalipse foi uma revelação completa e definitiva sobre aquilo que Deus quer nos ensinar a respeito das últimas coisas. A escatologia estuda sobre a revelação das últimas coisas. E aí é importante, irmãos, dentro desse progresso da revelação, identificar que todas as chaves necessárias para interpretar essa profecia, Deus ainda vai dar? Não. Já foi dada. Porque eu não posso acrescentar nada e não posso tirar nada. Isso é importante para dizer o seguinte: Apocalipse crava o fim do período revelacional. Ah, pastor, mas eu fui numa igreja tal, alguém chegou lá, olha, é isso que o Senhor trouxe uma revelação. Pode mandar calar a boca que ele está falando do próprio coração. Falou, senta aí, meu filho, pode parar, vai ler a Bíblia. Eis que o Senhor mande dizer, cala a boca, lê a Bíblia. O que eu preciso saber, Deus já revelou. E o período revelacional já fechou em Cristo Jesus. Ai, pastor, não tem mais revelação hoje? O que tem hoje? Tem a pregação. O profeta hoje prega aquilo que já foi revelado. A grande desgraça da igreja evangélica é que muitos deles ainda ficam atrás de novas profecias, como se Deus tivesse coisa nova para revelar. É assim que nasceram todas as grandes seitas dos nossos tempos. Adventista do sétimo dia. Crê na revelação recebida por Ellen White, em 1700, sei lá o quê, 600 alguma coisa, 700. Veio depois de Apocalipse? A revelação que ela recebeu? Sim ou não? Então, está fora. Anjo Morrone vai lá trazer uma nova revelação para Joseph Smith, os Mormons. Veio depois de Apocalipse? Acrescentou alguma coisa? Na perspectiva deles? Acrescentou, não mudou nada. A revelação deles não acrescentou nada? Mudou completamente. Segundo o padrão bíblico, o que eu tenho que fazer com essa revelação? Joga fora, não vale nada. O islamismo
Mohammed, o profeta de Deus, revelou lá, anos 600, lá vai cacetar. Veio depois de Apocalipse? Veio. Então o que você faz com o Alcorão? Joga fora, filho. Ai, meu Deus do céu, pastor, eu não falo um negócio desse. Mas é o que a Bíblia ensina. Eu não posso acrescentar nada e nem tirar nada. Tudo que foi dado dessa profecia já é definitivo. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 1. Isso aqui é a base para a gente começar a estudar Apocalipse, irmão. Se nós não falarmos dessa questão da progressão da revelação, não falarmos das chaves que a própria Bíblia nos traz, e do fim do período revelacional, nós não conseguiremos interpretar Apocalipse da maneira correta. Nós vamos ficar, pastor, mas eu conheço um cara que teve um sonho, uma visão, ele foi, Josué não sei das quantas, pastor, gravou até um CD, nossa, ele fala que vai ter isso, vai ter aquilo. Meu amigo, veio depois do Apocalipse? Joga fora. Hebreus capítulo 1. Todos os neopentecostais e alguns pentecostais fazem isso hoje. Abriu aí, Hebreus? Abriu Hebreus capítulo 1. Eu sei que você já ouviu isso, mas é importante a gente lembrar. E alguns não ouviram. Acompanhe a leitura que farei aí, Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora feito o quê? Falado. Deus falou? Deus falou. Havendo Deus outrora falado, poucas vezes? Não, muitas vezes. De uma maneira só? Não, de muitas maneiras. Aí ele vai me dar quais foram essas maneiras. Aqui, eu entendo que essa tradução deveria ter 2 pontos aqui, ao invés de uma vírgula. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, 2 pontos. Quais foram as maneiras e as muitas vezes que falou? Primeiro, falou aos pais. Quem são os pais? Os patriarcas. Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, são os pais, os patriarcas. Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais. Como que Deus falava aos pais? Diretamente. Por isso que era de várias maneiras. A primeira maneira que ele falava aos pais era diretamente, naquilo que na teologia nós chamamos de teofania, onde Deus temporariamente usa, inclusive, uma forma conhecida. Falava da nuvem, falava da sarça ardente, e às vezes até como um homem. Lembra lá do caso de Abraão, que vieram os 3 anjos lá falar com ele? Inclusive, eu sempre ressalto isso, que é importante. Eles comeram um churrasquinho lá, comeram uma coalhada, né? Tal. Chegou para ele e falou assim, daqui 1 ano você vai ter um filho. Lembra disso? É uma manifestação teofânica, temporária. Melquisedeque, nós cremos também que seja uma manifestação teofânica, o rei de Salém. Viveu por um tempo lá. Hebreus vai dizer, sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem destino, e era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, nesse período, Deus falava diretamente aos homens. Ou fulano, ou sim, Senhor, tal, ou através de uma figura conhecida. Então, foi a primeira maneira que Deus usou, falando aos pais. Tudo bem? O que mais que o texto diz? Pelos profetas. Aí começa o período profético, que é o período mais longo. Vai de Moisés até João Batista. Através de sonhos, através de visões. Ok? Deus fala pelos profetas. Muitas vezes. E aí observe agora. Verso 2. Nestes, o quê? Últimos dias, nos falou pelo... Está com letra maiúscula esse filho aí, não está? Por quê? Esse filho refere-se a quem? A Jesus. Nos últimos dias nos falou pelo filho. E aí ele continua. E depois vai falar pela Ellen White. É isso que está escrito aí?
Depois vai falar pelo anjo Moroni. É isso que está escrito aí? Depois vai falar pelo Mohammed. É isso que está escrito aí? Não, não. Nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E presta atenção no verso 3. Ele, ou seja, o Filho, que é o resplendor da glória, ok? E a expressão o quê? A expressão exata do seu ser. O que é algo exato, irmãos? É algo que você não precisa tirar nem pôr. Exato. 1 mais 1 são 2. Exatamente 2. É 2,1? Não. É 1,99? Não. São 2. É exatamente. Deus se revelou de muitas vezes, de muitas maneiras. Falou aos pais, falou pelos profetas, mas nesses últimos tempos nos falou pelo Filho, que é a expressão exata do ser de Deus. Não precisa nem pôr nem tirar. Ou seja, nós precisamos de mais alguma revelação além daquela que Jesus nos deu? Não. E aí eu volto lá para Apocalipse. Apocalipse é revelação de quem mesmo? Revelação de Jesus Cristo. E lá no final, no último capítulo, diz: ninguém vai acrescentar mais nada e ninguém pode tirar mais nada. Ou seja, pastor, nós estamos vivendo ainda o período revelacional? Não. Biblicamente falando, não. Ah, pastor, meu filho na Bíblia, quando falou, e aconteceu. Mas mesmo no período profético, isso acontecia. Tanto que você vai lá para Deuteronômio, capítulo 13, você vai ver Deus falando assim: quando você for em algum lugar, e o profeta ou o sonhador te dizer algo, e acontecer, e depois ele vier para você e falar: vem, vamos seguir outros deuses, você mata esse cara. Porque mesmo no período profético, muitos profetas falavam do seu próprio coração. Aí você fala: não, pastor, mas eu fui lá na igreja, ele traz revelação, mas ele fala na Bíblia. Ele não está falando para ir para outros deuses. Vou te dar um exemplo simples. Você vem me procurar aqui um dia da semana aí para fazer um aconselhamento pastoral. E eu chego para você e falo assim: eis que o Senhor manda te dizer. E aí eu falo qualquer papagaiado. Acontece o que eu falei. Acontece o que eu falei. Quando você tiver algum problema, você vai orar a Deus e ler a Bíblia ou você vai me procurar de novo? Pronto, eu já sou esse novo Deus para você. Ou a gente fica só com as Escrituras, só a Escritura, ou só a Bíblia é suficiente e já terminou com a revelação em Jesus Cristo, ou nós não vamos interpretá-la corretamente. Porque sempre vai ter um infeliz aí que vai trazer uma revelação nova. E que às vezes vai falar de coisas que vai até acontecer. Aí por quê? Que lá em Deuteronômio 13, depois você estuda em casa, Deuteronômio 13. Por que Deus permite que esse profeta fale e acontece? O texto vai dizer, porque Deus te prova para saber se você ama mais ao Senhor ou se você está atrás de qualquer outra coisa. Ezequiel, Deus vai falar a mesma coisa. As pessoas vão procurar a Deus com o coração cheio de ídolo. E Deus fala assim: então eu vou responder de acordo com o seu ídolo. Porque enquanto você não limpar o seu coração e vier me procurar por aquilo que eu tenho para te oferecer, tá bom. Você vem me procurar já com o coração cheio, sabendo, já com a resposta pronta. Então tá bom, é isso que você quer? Então é isso que vai acontecer. Para que você se afaste de mim. Deus permite que isso aconteça, ou como Paulo chama de a operação do erro, para ver quem de fato ama a verdade, ama a palavra, e quem de fato está querendo atrás de baboseira. Essa é a seriedade. Por isso que existem tantas igrejas por aí e nem todas são iguais. Louvado a Deus, porque nem todas são iguais. E se você de fato quer servir ao Deus dentro do padrão que Ele estabelece, então você tem que procurar uma igreja que crê na Bíblia como única regra que é em prática totalmente.
Se o cara traz uma revelação nova aqui a falar, esse nós temos profeta no nosso meio. Aí levanta lá o Zé Ruela do profeta lá. Eita, o Senhor me deu um sonho, irmão. Comeu um x-tudo lá, meia-noite lá, com picos estragados lá, e tem um sonho de noite lá, e vem na igreja do domingo. Eita, Deus me deu um sonho, irmão. Pastor, mas ele está falando de coisa que até tem na Bíblia. Mas o foco é a questão de mudar o Deus, porque a partir do momento que você precisar de alguma coisa, você não vai procurar mais a Escritura. Você vai procurar o bendito profeta lá que falou alguma coisa que aconteceu. E mesmo porque, geralmente, esses profetas, eles acabam falando tudo e nada ao mesmo tempo. Né? E aí você interpreta conforme você quer. E o profeta falou para mim. Aí você vai e faz aquilo que você acha que você deve fazer. Cuidado. Para interpretar Apocalipse, você tem que entender que o período revelacional já terminou. E é por isso que a revelação de Jesus, a expressão de tudo que nós precisamos saber, Deus quer que nós saibamos, já foi revelado. Ponto. Então, Apocalipse é, irmãos, em si mesmo, uma mensagem completa, destinada a nos fortalecer. Tem muita gente que fala, não gosto de ler Apocalipse, me dá até medo. Meu amigo, o objetivo de Apocalipse não é te passar medo, é te fortalecer, dizendo, vai ter situações assim, mas fique firme. Eu estou com você. Esse é o objetivo. É nos fortalecer. Outra e a última perspectiva que eu quero trabalhar com você hoje. Abra lá em Apocalipse de novo. Ainda no verso 1, ou no capítulo 1, nós vemos então que essa revelação de Jesus Cristo, que por intermédio do anjo foi notificada a João, ela é fonte de bênção. Estudar Apocalipse, irmãos, é fonte de bênção. Veja o verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Se nós estudarmos e guardarmos os ensinamentos que Apocalipse nos revela, irmãos, isso é bênção para nós. Então você não tem que ter medo de estudar Apocalipse. Você só tem que usar a chave correta na interpretação. Aí isso vai te fortalecer. E uma das chaves que o próprio Apocalipse nos dá está aí no verso 19. Veja aí o que diz. Apocalipse, capítulo 1, verso 19. Vamos ler juntos. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. A perspectiva dessa revelação, dessa profecia, refere-se ao que vistes, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer, futuro. O livro de Apocalipse, ele é um livro perfeito, completo, que trata coisas relacionadas do passado, por isso que eu preciso de todo o contexto progressivo da revelação para entender, das coisas que são no contexto dos dias que João escreveu, e coisas que aconteceriam nos nossos dias. Então ele tem uma perspectiva passada, presente e futura. Não dá para você olhar para o livro de Apocalipse sem estar pautado nessa verdade que ele mesmo apresenta. Vão ter situações no livro que nós vamos estudar que estão referidas a coisas que já foi visto, que já passou. Vai ter coisas que nós vamos estudar aqui que foram vividas nos dias de João e nos primeiros séculos, é verdade. E existem coisas que estão nos nossos dias, mas que ainda vão acontecer, porque prescreve também a respeito do futuro. Então veja, é um livro completo, irmãos. O que eu quero chamar a sua atenção nesse primeiro dia, nessa introdução, sobre o nosso estudo, é que esforce-se
para estar aqui para estudar o livro do Apocalipse. Ele é riquíssimo, ele nos explica detalhes preciosos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como igreja, para a nossa vida social, para a nossa vida política, por que as coisas acontecem do modo que acontece, e nos prepara para cada detalhe da existência humana até a volta de Jesus. Nos dá a correta visão da esperança que de fato nós temos que ter. Então, estude e volte aí para que nós possamos cada dia mais aprofundar, né? O livro pronuncia, então, não apenas a condenação dos infiéis, mas também as bênçãos dos fiéis. Como nós vimos no verso 3 aqui, é bem-aventurado aqueles que estudam esse livro e que guardam aquilo que esse livro ensina. Então, não tenha medo de estudar o livro de Apocalipse, né? Teve uma época que eu dei esse curso, já há 10 anos atrás, e aí tinha um rapaz que parou de ir na igreja, depois que eu comecei a dar o estudo de Apocalipse. Tá certo que ele tinha lá umas necessidades especiais, né? Mas aí nós encontramos com ele no supermercado certa vez. Parou de ir, cara, o que está acontecendo? Depois o senhor começou a tratar de Apocalipse lá, não dá para ficar mais na igreja não, ficou com medo. Não é esse o objetivo. O objetivo não é te dar medo, muito pelo contrário. É te dar esperança, porque é fonte de bem-aventurança. Quer ver alguns textos que confirmam isso? Apocalipse 14, verso 13. Dá uma lidinha aí comigo. Falando das bem-aventuranças, né? Até quando nós morremos perseguidos, o texto fala que isso é bênção. Apocalipse 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois suas obras o acompanham. Veja aí o capítulo 16, verso 15. Jesus dizendo: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, sempre essas bem-aventuranças. O livro vai tratar de bem-aventuranças também. Capítulo 19, verso 9. Capítulo 19, verso 9 diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E capítulo 22, verso 7 e também o verso 14. Verso 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E o verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então veja, o livro não fala só da condenação dos ímpios, mas também das bem-aventuranças. E por 2 vezes, de um modo especial, né, porque é paralelismo, é repetitivo, ele diz da bem-aventurança em guardar as palavras da profecia desse livro. Então que você possa se animar para estudar um pouco mais sobre Apocalipse, e toda essa introdução, irmãos, não negligencie, porque ela é fundamental para os próximos passos. Essa progressão da revelação, essa ideia do pacto, né, da aliança da graça de Deus, não só sobre Israel, mas sobre toda a igreja, como se fosse um povo só. Essa questão
de todas as questões do Antigo Testamento apontando para Cristo e sendo cumpridos em Cristo, como a questão das leis cerimoniais, das festas, né, solenes que nós falamos, toda a revelação, a progressão, terminando em Cristo Jesus, é essencial para você entender Apocalipse. E a nossa tarefa aqui vai ser justamente essa, de ler parte a parte do livro de Apocalipse e procurar as chaves que o próprio Deus já nos revelou durante toda a Escritura para compreender cada detalhe que a palavra nos diz. Com um objetivo simples, né? Vamos lá, para fechar. Qual que é o objetivo de Apocalipse? Mostrar que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro que já venceu e que garante a vitória da sua igreja. Então você não precisa temer, porque aquele que já venceu garante a vitória da sua igreja. Por isso o tema da nossa apostila aí, né? A vitória do Cordeiro e da sua noiva, ou da sua igreja. Tá bom? Alguma pergunta, irmãos, daquilo que foi dito até agora? Pois não, abre. Fala um pouquinho mais alto aí por causa do barulho da rua. Sim. Sim. Só por causa da transmissão aqui, o árbitro está perguntando sobre a situação da ênfase que o livro dá na perspectiva da brevidade, né? Então, coisas que acontecerão em breve. Tanto nós lemos, o tempo está próximo. Tanto que nós vimos lá no finalzinho, Jesus mesmo dizendo, eis que venho sem demora, né? Só que ele apresenta, dentro desse tempo de brevidade, alguns símbolos, inclusive, que nós vamos estudar, de períodos, né? E dentro dessa ideia de período, aponta para toda essa fração de tempo, da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda de Cristo. Agora, quando ele vai, e você vai ver que isso vai se repetir em vários outros textos, falando da brevidade, isso está para acontecer, isso está... Não, é porque o foco do Apocalipse, como o verso 19 também já nos incentiva, trata de coisas que aconteceriam ali já na geração de João, que se repetiria durante todo o período. Vamos pegar um exemplo. Quando ele vai falar a respeito dos selos, a abertura dos selos. Você tem lá, a partir do segundo selo, situações de dificuldade para o mundo inteiro. Né? Quer ver? Abra lá, só para você ter ficar claro aí, essa questão aí. No capítulo 6, né? Vamos ver aí, a partir do segundo selo. O primeiro selo é uma questão especial, que vai nos denotar um tempinho a mais, mas vamos a partir do segundo selo, verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, saiu outro cavalo vermelho, o seu cavaleiro, foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi dada uma grande espada. Então nós estamos vendo aqui que, com a abertura do segundo selo, a violência, né, adentrou um contexto assim, nos últimos dias, de uma maneira que não era igual. Né? Essa questão da perseguição religiosa, de matar, até hoje nós sabemos que o grupo que mais morre fruto de perseguição são os cristãos no mundo. Então, só que isso está acontecendo só agora? Não, já acontecia lá nos dias de João. Então, ele tem essa ênfase numa mensagem que é para agora, que está próximo, porque Apocalipse não é uma situação tipo assim, eu estou te escrevendo um negócio que só vai acontecer lá na frente. O que viste, o que são e o que é para frente. Então, são situações que vão acontecer e que já aconteceram desde a ascensão de Cristo. Porque é assim que começa o capítulo 4, o capítulo 5. Jesus é assunto ao céu, e a partir do momento que Jesus é assunto ao céu, começa então todos esses processos.
Então a perseguição, a morte dos cristãos, a luta dos cristãos começa lá desde a ascensão de Cristo e vai até o último dia. Então é breve porque ele diz, olha, a sua geração vai passar por tudo isso também. Não importa se você está no começo dessa fração de tempo até a volta de Cristo, ou você está no meio, ou você já está perto do fim. Porque é algo que vai ser aplicado durante todo o período. Esse é mais um dos enfoques que conflita com a posição cronológica da interpretação apocalíptica. Pois aqueles que interpretam de modo cronológico, é como se primeiro vem então o segundo selo. Aí depois que vier o terceiro selo, então ninguém morre mais, porque o segundo selo já passou, os assassinatos, a perseguição já não acontece mais. É cronológica, veio o primeiro selo, o segundo, aí o terceiro é fome. Então, não. É tudo junto e misturado porque é a perspectiva cíclica. Então, o primeiro selo foi aberto lá e continua aberto. O segundo, o terceiro, o quarto, assim sucessivamente. Agora, o último selo, ele nem vai tratar, por quê? Porque aí refere-se ao período do juízo final. Assim são com os flagelos, assim são com as trombetas, né, as taças. Tudo que ele vai abrindo ali, naquele momento, com a revelação de João, acontece para aquela geração, por isso a brevidade, isso vai acontecer em próximo, está aqui, está logo ali, mas ao mesmo tempo aponta para uma perspectiva futura, que mostra que os cristãos, durante todo esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, estão sujeitos a todas as situações que foram reveladas aqui em Apocalipse. Então era breve para o primeiro destinatário e continua sendo breve para nós hoje. Então essa é a relação que nessa profecia fala, mas por que Jesus não voltou ainda? Então, mas está acontecendo ainda um monte de coisa que já foi dito que aconteceria e continua acontecendo e outras coisas novas estão acontecendo antes que venha o dia final. Então é breve, tanto para eles foi breve como para nós também está sendo breve, porque nós já estamos vivendo isso. A dona Gertrudes, inclusive, na reunião de oração, perguntou, pastor, isso já está acontecendo? Né? Pela visão bíblica, já está acontecendo. Desde quando? Desde quando Jesus foi assunto ao céu e assumiu o trono. E ali ele tomou o livro selado e abriu os selos, e aí tudo que já estava destinado antes da fundação do mundo começou a acontecer. E não de modo cronológico, começa, acaba outro, termina outro, vai... Não, é tudo cíclico, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Então foi breve para aquela primeira geração, que inclusive teve a destruição, né? Tinham vivido já a destruição do templo, e aí depois viu a perseguição sendo acirrada a partir do ano 100, que traz aí um terror, vê o surgimento da besta, né? Quando o império torna o cristianismo oficial. Então, você vê que em várias gerações, você vai ver bestas se levantando, você vai ver o que está acontecendo. Então, foi breve para eles e é breve para a gente também. Porque esse é o negócio. Ontem, o que você viu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E isso é cíclico. Então, essas palavras breves, está próximo, apontam para isso. Que é próximo de toda e qualquer geração que estiver vivendo nessa fração do tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Feito? Mais alguma coisa, irmãos? Nós só estamos no comecinho, né? Certamente vai surgir um monte de perguntas, de questionamentos, mas aí a gente vai trabalhando aos poucos e vamos lá caminhando. Então, dentro da perspectiva bíblica, Jesus só vai voltar agora em glória. Jesus não vai voltar mais nesse mundo aqui na perspectiva do que ele fez na primeira vinda. A primeira vinda ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Mas agora, nós vamos ver aqui em Apocalipse que a segunda vinda de Cristo, ele vem cheio de glória e de majestade. E vem com os olhos de fogo e com a língua que é uma espada. Então ele vem já para... decretar o final das coisas. Então é isso que Apocalipse vai nos apontar. Por isso que é a vitória do Cordeiro e da sua igreja. Por isso que é a vitória. Tá bom?